Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a bondade e o temor do Senhor. Para isso, vamos ler o texto do Salmo 31, versículo 19, que diz assim: Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. A bondade e o temor do Senhor. Você deve estar se perguntando como é que essas duas palavras, bondade e temor, podemos dizer medo, como é que essas duas palavras podem estar juntas na mesma frase? E mais, como nós podemos relacioná-las ao nosso Deus? Ora, que Deus é bom, que Deus tem bondade, todo mundo sabe. Mas que ele impõe qualquer tipo de medo sobre aqueles que ele ama, é uma coisa que nós não conseguimos compreender, pelo menos não de início. Nosso objetivo é esse. Afinal, o mais lógico é que nós tenhamos medo daquilo que nós não amamos. Eu tenho medo daquilo que eu não quero, eu tenho medo daquilo que eu não desejo. Eu não posso amar alguém de quem eu tenho medo. Então, como é que eu posso combinar a bondade do Senhor e o temor do Senhor? Vamos falar primeiro sobre a bondade do Senhor. É por causa desse pensamento de que essas duas palavras não podem ser conciliadas que eu gostaria de falar mais com você sobre esse tema. A Bíblia ensina que existe uma bondade especial em Deus, ou seja, não existe apenas a bondade geral de Deus que ele demonstra para todas as pessoas, que ele ama todas as pessoas. Tanto é que o texto de Mateus 5,45 nos exemplifica essa bondade geral de Deus, quando diz que Deus faz nascer o seu sol e faz derramar a sua chuva sobre maus e sobre bons, sobre justos e sobre injustos. É importante saber que Deus tem uma bondade especial, uma bondade peculiar, como diz o Salmo, que ele reservou para aqueles que o temem. Essa é uma bondade que não tem limites, portanto, ela não pode ser mensurada. É uma bondade que é eterna, e, portanto, dura para sempre, abrange a todos aqueles, todas as pessoas que temem ao Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu bom propósito. Romanos 3,5 diz que Deus derramou o seu amor em nossos corações e por isso também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado esperança. Romanos 3, versículos 3 e 4. Isso quer dizer que até mesmo as nossas tribulações são proveitosas para provar a bondade de Deus para conosco. E a sua bondade é boa, ela é perfeita, ela é agradável, porque essa é a sua vontade. Por outro lado, aqueles que não temem ao Senhor experimentam uma bondade geral e passageira. Romanos 2, 4 e 5 diz assim: Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Romanos 3, 4 e 5. Esse texto fala sobre bondade, tolerância e paciência, mas diz que elas irão acabar um dia. Esse é o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Daí nós podemos entender que relação há entre a bondade e o temor do Senhor. O temor do Senhor
não é a mesma coisa que ter medo de Deus. Não é como as pessoas dizem no dia a dia, você não tem medo dos castigos de Deus. Não é nada disso. O temor do Senhor é o medo de se afastar de Deus. É o medo de não viver perto dele agora e na eternidade. É o medo de desonrá-lo com os nossos pensamentos, com as nossas palavras e com as nossas atitudes. É por isso que duas condições são mencionadas no Salmo 31, 19, para receber a bondade específica de Deus, não a bondade geral, mas duas condições são mencionadas, porque são necessárias para se receber a bondade específica. São elas temer ao Senhor e se refugiar nele. O texto diz, bondade que reservaste para aqueles que te temem, que se refugiam em ti. E aqui temos mais duas palavras que podem parecer opostas. Temer ao Senhor e buscar refúgio. Como é que eu vou temer e buscar refúgio na mesma pessoa? Como é que eu vou buscar segurança em alguém que eu temo, em alguém que eu tenho medo? Mas quando nós entendemos que esse medo é o medo de me afastar de Deus, temer a Deus e buscar refúgio nele se combinam. Na verdade, essas palavras trabalham juntas. Eu temo me afastar de Deus, por isso eu busco refúgio nele. Por isso eu procuro viver perto dele. Porque o meu temor do Senhor me faz evitar o pecado. Porque o meu temor do Senhor é um temor de me afastar dele por causa do meu pecado. Existe um verdadeiro temor no coração dos santos de Deus. Filipenses 2,19, o apóstolo Paulo dá o seguinte conselho à igreja em Filipos: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Mas esse é o temor de quem acabou de ser salvo dos braços da morte e não quer voltar para lá. É o temor de quem acabou de ser liberto da escravidão e não quer voltar a ser escravo. É o medo de perder o aconchego e o cuidado do Pai Celeste. É o temor de desonrar a um Pai tão digno de amor, tão digno de dedicação, de respeito, de reverência. É por isso que a bondade do Senhor Jesus não é o oposto de temer ao Senhor. É por isso que temer ao Senhor não é o oposto de se refugiar em seus braços. Devemos louvar a bondade de Cristo e devemos amá-lo de todo o nosso coração e toda a nossa alma. Devemos fugir do pecado e buscar refúgio em seus onipotentes braços. Tema ao Senhor Jesus e prove da bondade que ele reservou para você. Somente nele você encontrará refúgio verdadeiro para a sua alma cansada. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida.